No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e divido a apresentação com a minha colega Rafaela Padilha. Esse episódio é realizado em parceria com o IBGMcast, diretamente de São Paulo, durante a FENINGER, Rafa. Pois é, e hoje nós teremos uma entrevistada super especial para falar sobre o refino do ouro. É a Sara Westphal, esse sobrenome diferente mesmo, alemão. E a Sara vai mostrar pra gente hoje, de forma bem concreta, que filho de peixe... Peixinho a Sara é CEO da Maçã Purificadora de Metais. Sara, seja bem-vinda ao podcast Mineral, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada, é uma honra participar também do podcast de vocês. Agora eu gostaria de entender como que você entrou nesse universo. Depois a gente vai falar sobre essa história do peixinho, né? Gente, olha, assim, eu vivo esse mercado, nesse mundo do ouro, desde que eu me entendo por gente, né? Porque meu pai sempre trabalhou com ouro, né? Desde que eu nasci que ele trabalha com ouro. Então, desde criança que eu vejo ouro, fui em garimpo quando eu era criança, depois de adulta, infelizmente não fui, mas quando eu era criança eu ia no garimpo e tal. Só que eu cresci, fui estudar, fazer faculdade e acabei escolhendo uma área completamente diferente, né, desse mercado de ouro, né? Eu fui fazer odontologia. E aí fiz faculdade de odontologia, me formei. E aí eu empolgada, né, na hora que terminou a faculdade, eu falei, nossa, agora eu vou trabalhar, vou abrir meu consultório. E aí quando eu me formei, calhou do meu pai precisar de mim, porque ele tinha acabado de desligar um funcionário e precisava de alguém para quebrar o galho, porque era final do ano e ele não queria contratar alguém naquela hora, na correria, e precisava de alguém. Eu falei, pai, eu posso ir lá te dar uma força, que acabou as aulas, eu já formei, ano que vem eu não vou estudar mais, acabou, então eu vou lá te ajudar. E aí entrei para ajudar ele lá na DTVM dele e acabei adorando, né, o mercado, e me identifiquei bastante. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade da gente comprar as ações da Maçã. E aí eu comprei. E hoje eu sou CEO da Maçã, né? Tenho o sócio, o Otávio, que já está na Maçã já há 15 anos. E hoje eu trabalho com isso, mais na parte do refino, né? Porque a Maçã não comercializa metal. Ela só faz o refino do metal. Agora vamos revelar quem que é o seu pai. Meu pai é o Dirceu Frederico, da The Gold DTVM. Maravilha, o Dirceu é uma pessoa muito conhecida no setor. Tivemos a honra de recebê-lo aqui no podcast, uma história incrível nesse mundo da mineração, uma cabeça que pensa mineração fora da caixa há muito tempo, né? Quando hoje se fala de rastreabilidade, ele já pensava nisso há muito tempo, antes de chegar a esse momento. Então, é uma pessoa que a gente teve a honra também de recebê-lo aqui. E agora, conhecendo você, a gente quer entender mais sobre esse universo da purificação do ouro. Que a gente sabe que para chegar no ouro 999 tem uma história. Quando ele sai do garimpo, que ele vai chegar para a pessoa que vai comprar para vender, para fazer a joia, ou que vai para o mercado financeiro, ele tem que estar 100%, não é 100% puro, porque o 100% no ouro não existe, né? É o 999. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Antes de explicar, eu quero entender uma coisa, que ficou uma lacuna pra mim aí. Por que odontologia? Odontologia não tem nada a ver com o mercado do ouro. Olha, eu vou te falar, quando eu fui escolher minha profissão, eu sempre gostei muito de fazer as coisas com a mão, né? Então, tudo assim, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer tricô, eu gosto de fazer tudo, assim. Lá na minha casa, inclusive agora, eu resolvi que eu quero fazer uma reforma na minha cozinha, só que eu mesmo quero fazer, entendeu? Então eu mesmo quero botar o piso, eu mesmo quero encapar literalmente os móveis. É colocar a mão na massa. Exatamente. Idade e signo, por favor. 33 anos, Sagitário. Ave Maria, Sagitário não para por isso. E aí, quando eu fui escolher a profissão, eu falei, gente, eu quero alguma... E eu adorava, desde criança, que eu gostava muito de tudo que tinha a ver com ciência, saúde.
eu gostava de pegar os bichinhos, assistir filme que tinha ambiente de hospital e tal. E aí eu na hora de escolher a profissão, eu fiquei, o que eu posso fazer que eu consiga fazer com a minha mão, que seja uma coisa artesanal e que tenha a ver com a saúde, né? Eu fiquei pensando. Aí eu falei, medicina não, porque medicina é mais consulta, não sei que vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Aí eu pensei na odontologia, né? Eu falei, cara, odonto, eu acho que é legal, porque eu vou mexer com saúde, que é uma coisa que eu quero, e eu vou fazer o negócio com a mão, vou fazer uma restauração, eu vou fazer uma prótese, né? Agora, na época que eu entrei na faculdade não tinha, mas hoje dá pra você fazer a harmonização facial, que querendo ou não é um trabalho que você faz com a mão, que você vai moldando. Então eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí fui fazer a faculdade. Aí acabou que eu não exerci. Hoje eu tô fazendo alguns cursos até de harmonização facial, porque é um negócio que eu gostei dentro da odonto e eu pretendo ali achar um dia ali na minha semana e atender alguns pacientes fazendo a harmonização facial e tal, porque é uma coisa que eu gosto. Mas eu escolhi por causa disso, porque é uma coisa que eu consigo pegar. Eu gosto de pegar as coisas na mão, sabe? Eu gosto de moldar. Isso eu gosto de pegar também. Entendeu? E aí eu pensei até em fazer até um curso de ourives, de joias, né? Porque eu gosto, às vezes eu fico olhando assim, eu falo, ai gente, eu queria, como é que eu faço para saber quantas pedrinhas tem que ter num anel de X tamanho? Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de fazer, então acaba que eu vou fazendo de tudo um pouco, né? Porque... Agora, Sara, me fala a respeito do que tá aí na sua frente, do ouro, essas né? barrinhas aí que brilham. Ave Maria, que a gente gosta de uma pegar. barra dessa aí hoje, essa aqui, essas maiores, que é o quê? 1 quilo de ouro? Essa daqui, na verdade, essas barras aqui, elas não são verdadeiras, elas são barras fake que a gente trouxe pra feira pra fazer uma demonstração. Mas se fosse Por ouro... isso que ela tá... É só pra eu explicar, tá, gente, que a qualidade da maçã não é essa daqui toda. A nossa qualidade é assim, a nossa barra vem lindíssima, tá? Lisinha, com estampa, ela não vem assim engruvinhada, é só pra eu explicar, tá? Mas enfim, essa barra aqui, ela tá representando uma barra de 1 quilo. De 1 quilo. De 1 quilo. Então hoje no mercado, a grama tá na casa dos R$530, então valeria uns R$530 mil uma barra de 1 quilo, né? Aqui temos 3 barras aí. São 3 barras. Se fosse ouro verdadeiro... Era 1,5 kg. Ou R$1,5 milhão. R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. Uau, Rafa, nosso podcast tá ficando importante, hein? Pequenininho, né? Dá pra você carregar no bolso. Agora me fala como que é o processo de purificação. Então, o metal que a gente recebe na maçã, quando a gente recebe de uma DTVM, ele vem bruto, que é como o cara trouxe lá do garimpo. Então, o garimpeiro vai lá, extrai o ouro, leva no posto de compra da DTVM, e aí eles fundem numa barra, que aí ela tem mais ou menos esse aspecto mais engruvinhado, assim, né? Então, eles fundem numa barra, vende, e esse material chega pra gente lá na maçã, né? A gente dá entrada com nota fiscal e tal, não sei o quê. E aí a gente vai, primeiramente a gente dá entrada nesse material, faz a pesagem dele, então chegou lá uma barra de 1 quilo de ouro bruto. Aí a gente dá entrada nesse material e já parte para fazer, porque geralmente os clientes entregam pra gente fazer análises em lotes. Então tem lote de 5 quilos, lote de 3 quilos, de 10 quilos, lotes diferentes. E vem assim, por exemplo, num lote de 5 quilos, pode vir 5 barras de 1 quilo ou várias barras de tamanho, de pesos diferentes. Então a gente pega todas aquelas barras, funde numa barra só. E aí a gente tira a amostra, porque o cliente leva a amostra desse material para ele ter uma contraprova, porque a gente vai levar um pouco dessa amostra para o nosso laboratório para fazer análise química, e aí a gente dá a amostra para o cliente poder tirar a prova dele. E nessa amostra, na verdade, vocês fazem um furo na barra, A gente fura a barra, é uma furadeira. Tive a oportunidade de conhecer esse a gente processo. faz furos na barra, na parte de baixo e na parte de cima dela, para poder tentar tirar ali de toda a massa, né? E são amostrinhas de 2, 3 gramas, assim, já é o suficiente. E aí, depois, tirada a amostra, a gente funde de novo esse material e a gente vai granular ele, né? Então, hoje a gente... É engraçado, eu adorei ver a primeira vez que eu vi. A gente pega o ouro líquido não, né? O ouro derretido, né? Tá mais líquido. E joga num tamborzão, assim, de água, que tem
um jato de água, tem uma pessoa segurando um jato de água que faz umas bolinhas na água. Exato, eu também então esse joga processo, ali, acho interessante. É interessante. Ele vai criando umas bolinhas, tipo uma pipoca. Tipo uma De pipoca ouro? De ouro, é muito interessante. Aí faz essa pipoquinha de ouro, e aí esse ouro que não chega a ficar em pó, mas com umas pedrinhas. Bem granulado. É, bem granulado. Aí a gente leva esse ouro granulado para uma solução de água régia e deixa agindo ali por no mínimo 10 horas, né? Às vezes a gente deixa de um dia para o outro, porque quanto mais você deixar ali em solução de água régia, mais purifica. E aí o ouro, quando está nessa solução de água régia, ele fica em estado líquido, né? Então você olha assim, parece uma Fanta laranja, assim, bem líquido mesmo. É verdade. Aí ele fica líquido, depois que ele ficou líquido, aí você vai precipitar esse líquido, né, que é o ouro, na verdade. E aí ele separa o ouro do que não é ouro, né? Então fica o pó fica igual uma terra. Ele vira um pó. Fica bem escuro, né? Fica bem escuro, parece um barro. O ouro fica escuro? Fica bem escuro. Ele parece um barro. E aí depois você tira toda aquela água, toda a parte líquida, né? Tem uma máquina a vácuo que ela faz puxa assim, né? E aí você pega aquele que a gente põe em cima de um filtro, né? Então a gente enrola aquele filtro ali, põe no cadinho, funde aquele pó e ele já tá o ouro purificado. Mas ali você separa as impurezas que vêm do ouro ali. Por exemplo, separa tem prata. ouro que vem prata, sempre vem, né? Sempre. É um agregado do ouro. Aí você tem ainda esmeril, né? Tem prata, tem ferro. Aí tem ferro, tem às vezes tem paládio, platina. Esses dias a gente fez a recuperação da prata da Casa da Moeda, né? Que a Casa da Moeda, apesar de ser uma refinadora também, mas eles contrataram a gente para fazer a recuperação de prata deles. Então a gente faz a recuperação de prata também. Mas a Casa da Moeda tem prata de quê? De moedas? Eu acho que é de moeda mesmo. É. Agora, para ele chegar nesse processo de 999, só para a gente finalizar essa parte da purificação. Processo, antes de chegar no processo final, eu não entendi uma coisa. Quantos % de impureza tem nesse ouro que chega até você, nessa barra? Aí depende. Isso depende. Depende, porque cada região... Gente, isso é uma discussão. Isso aí é assim, a pergunta de $1 milhão, né? Porque assim, cada região tem um teor de ouro. Então, por exemplo, lá na região de Porto Velho, por exemplo, é um ouro bom, assim, tem um teor de pureza muito alto. Eu já tiro ele da terra com um teor de pureza de 97, 92, por aí. Aí da terra, ele já vem bem puro. Aí em outras regiões do país, por exemplo, lá no Pará, tem regiões que o ouro ele vem com um teor de 80%. 90%. Isso também depende muito da forma que ele é minerado. Por exemplo, se ele é minerado com moinho, ele vai vir com bastante ferro. Exatamente. Né? Vai vir com bastante impureza. Se ele é minerado na rocha, ele vai vir mais puro. Ou ouro de aluvião. Então, depende muito da forma que ele é minerado e da região que ele foi minerado. Eu Tem tenho muito uma isso. dúvida quase que infantil. Não, Mas dúvida infantil entenda, eu não sou. A gente cresceu, passou, mas ainda continua um pouquinho na quinta série. Eu não sou do setor. Eu não tenho experiência do diesel, não sou do setor de mineração, eu sou a curiosa da história. Pepita, que a gente... ganhou uma pepita de ouro. Ela existe ou não? É um ouro que foi juntado e virou... Não, existe. Não, existe. Existe? Você acha a pepita no barranco, né? Exato. Tem o garimpeiro tá lá e encontra... Gente, eu fico imaginando a sensação do cara tá lá e de repente vê uma pedra de ouro dentro de um barranco. Gente, deve ser... Então, você já viu. Então, grande. Eu já vi, né? Mas estou falando de eu tá lá trabalhando, eu ser o garimpeiro e você vê... Ai, deve dar uma alegria tão grande. Porque você tá ali no sol, no calor, trabalhando, de repente você acha uma pepita. Que eles acham sempre pepita, mas às vezes tem umas pepitona grandona, né? Mas qual foi a maior que você já viu? Com certeza, com seu pai comprador de ouro, você deve ter visto uma pepita de tamanho... Já vi várias pepitas enormes. Incrível. Nossa, já vi... uma vez eu vi em foto uma, que eu não sei nem se aquilo é real, que era uma pepita desse tamanho, assim, que
sabe, essas fotos que rolam em WhatsApp, era um negócio assim desse tamanho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, será que isso é verdade? Essa ninguém quer purificar, né? Essa não tem, porque não tem valor. Exatamente, é um valor dela natural é muito além maior. do ouro, né? É além do valor comercial do ouro. É uma coisa, imagina uma pepita desse tamanho, gente. Mas eu já vi pepitas assim, né? E eu acho assim, meu pai já tinha, uma vez ele falou, isso eu era criança, que ele queria fazer uma coleção de joias, que um dia ele queria fazer uma coleção de joias com pepitas de ouro. E aí, quando eu era criança, eu não sabia nem... Eu acho incrível. Eu não sabia nem o que era. Aí ele foi e mandou fazer, ele pegou, tinha várias pepitinhas pequenininhas, e aí ele mandou fazer um colar pra mim cheio de pepitinha. Um monte de pedrinha, umas pepitinhas pequenininhas, eu era criancinha. E eu adorei. Aí depois de... Só que meu pai nunca mexeu com joia, a gente nunca mexeu com joalheria, né? Aí depois de adulta, eu tava no escritório e apareceu a esposa de um amigo do meu pai usando um colar que era um como é que chama? Uma argola, como se fosse uma argola, assim, de ouro. Uma gargantilha. Olha aí. Uma gargantilha de ouro. E tinha só uma pepita, assim, nessa gargantilha, pendurada. Gente, eu achei tão lindo. Eu falei, nossa, que lindo. É porque é igual um diamante bruto, né? Não, eu fiz a pergunta porque, assim, eu sempre ouço você falando que lá em Mato Grosso tem o ouro de aluvião, certo, que é o pozinho. Né? Aí eu fico pensando, pode vir em pedaços também. Se é pó, como que tá pedaço? Então eu falei, será que juntaram todo o pó e fizeram uma pepita? Não, são várias formas, né, de achar. A granometria do ouro ela é bem incrível, né? Do local que ele vai ser minerado, ele vai ser encontrado de várias formas. De várias formas. Agora, eu gostaria que você contasse para mim um pouquinho sobre como que é esse processo com o setor joalheiro. Você faz a purificação não apenas do ouro que é comprado pela DTVM, mas também do setor joalheiro. Como é que funciona? Hoje em dia, assim, o joalheiro ele tem essa opção, porque assim, o cara vai lá, compra, ele tem o estoque dele de joias. E aí ele tá com aquela joia lá encalhada, que não sai, que, sei lá, mudou a coleção. Então hoje muito o joalheiro ainda derrete e faz outra joia, né? Porque o ouro não se acaba, né? Então ele derrete, faz outra joia. Mas uma opção que ele tem de conseguir fazer caixa, né? De fazer capital de giro, é ele pegar essa joia que ele não quer mais, né? E transformar ele em ouro puro. Então ele leva pra gente lá na maçã. A gente purifica para ele. Então ele levou lá 1 quilo de joia. Vai dar ali, em média, vou falar na média, né? Dá uma média de 750 gramas de ouro, porque vamos dizer que o teor seja uma joia de 75%, né? Então, no caso a joia 18. 18 quilates, se for joia 18 quilates, aí vai dar ali em média uns 750 gramas. Então ele pega essas 750 gramas e aí ele consegue exportar esse material através de uma trading e ter um ganho na hora de pagar os impostos. Porque quando, por exemplo, o cara... eu tenho uma joalheria e aí eu tenho aquele programa que você vem, me entrega uma joia antiga sua e troca por uma nova. Hoje muita joalheria faz isso. Faz muito. E aí quando eu dou entrada no meu estoque dessa joia que você trouxe para mim, é como se eu tivesse comprado essa joia sua. Eles chamam de reciclagem, né? E aí eu vou recolher PIS, COFINS e CMS. Quando eu transformo essa joia que você trouxe para mim em ouro 1000 para eu vender e exportar ela como ativo financeiro. Não, eu não vou exportar ela como ativo financeiro, eu vou exportar como mercadoria. Então o cara acaba tendo uma isenção fiscal, né? É um benefício da Lei Candir. Então ele tem essa isenção fiscal. Ele não vai pagar os impostos de PIS, COFINS e depois ele consegue abater esses que ele já pagou, porque ele já pagou por aquilo ali, né? Depois ele consegue abater. Então, isso para o joalheiro é uma forma muito boa dele fazer caixa, fazer capital de giro, fazer dinheiro, né? Mas você me falou também... Eu não sabia. Assim, a gente sabe da história da recuperação de joias, tem muitas joalherias hoje que não trabalham mais com fazer Vivara, por exemplo, ela anunciou.
que ela não trabalha mais com ouro minerado, que agora é só ouro reciclado, né? Mas eu não sabia dessa possibilidade dele de tornar uma barra e capitalizar isso, de ganhar dinheiro. É um mercado que não é novo, né? Porque mas agora parece que ele se tornou, tá com mais pulsante, acho que até pelo a valor gente do ouro. conversou com algumas pessoas aqui e eles falam que o estoque é um dos principais problemas da joalheria, porque se a joia fica antiga, para desencalhar é muito difícil. E eu vou te falar, como eu gosto muito de joia, eu adoro joia. Eu acho que toda mulher, né? É uma coisa... É que umas não têm acesso. Não, mas gostar, todo mundo gosta agora, né? Então, teve uma vez que a minha mãe também gosta bastante, e aí ela falou, filha, vamos tentar vender joia. Aí eu falei, tá, vamos. Só que eu fui tentar fazer parceria, porque eu não queria comprar estoque justamente por causa disso. E eu não sei, assim, eu não me empenhei para isso, porque eu já tinha, né, outras atividades. Mas eu percebi o quanto é difícil exatamente isso, porque você precisa ter um estoque, e joia não é uma coisa barata, né, é um produto caro. Não é todo mundo que quer comprar. Lá no Pará, onde eu nasci, as pessoas compravam bastante joia. Então, todo mundo tinha uma correntinha, um brinquinho, alguma coisa. Agora, aqui em São Paulo é mais difícil, porque é mais perigoso. Perigoso, exatamente. Né? Então, você tá andando na rua, a pessoa arranca teu colar, te assalta. Lá na cidade que eu nasci, como era uma cidade garimpeira, todo mundo era acostumado a usar joia. Anda com gramas... 100 gramas de ouro no pescoço. A gente tem até uma expressão. Você fala assim, ó, quando a pessoa anda muito adornada, você tá pensando filho de garimpeiro. Então, lá na minha cidade é normal você ter joia. Qual cidade? Itaituba. Continua sendo normal. Então, Peixoto de Azevedo, regiões garimpeiras, isso é muito comum, normal. Então, quando a gente tenta, se eu morasse lá e tentasse vender joias lá, para mim ia ser mais simples, porque eu abria lá meu pano de joia, mostrava e as pessoas iam comprar com a maior naturalidade do mundo. Exato. Agora aqui, quando você fala em vender uma joia, em comprar uma joia, o que eu vou dar de presente pro fulano? Uma amiga minha tem um bebê, eu sempre procuro dar um brinquinho, porque eu sei que eu vou comprar um brinquinho ali que pesa assim meia grama, né? Então eu sei o valor do ouro, eu vou comprar. Eu acho melhor do que eu ir lá numa loja de grife infantil e comprar uma blusa de R$700 para criança. Eu prefiro dar um brinquinho, uma coisa que realmente tem valor. Uma correntinha, uma coisa que realmente tem valor. Só que as pessoas aqui em São Paulo, pelo menos, elas ficam assustadas. Falam, nossa, você vai dar uma joia. Nossa, você vai comprar uma joia porque é perigoso. Então o joalheiro, eu vejo que tem esse problema com o estoque, porque acaba ficando muita coisa encalhada, né? Ali no estoque. De alto valor agregado, de alto né? valor. E você precisa fazer dinheiro com aquilo, né? E aí essa possibilidade de você purificar para você exportar é uma alternativa muito boa. Porque hoje a maioria, eles, na própria oficina deles, derrete o ouro e faz outra peça. Eles né? não têm perda por conta da liga? Você falou que, tipo, numa joia de 1 quilo, 750 é puro e 250 é liga. O ouro ele não vai perder. O que ele vai perder é a liga. Porque ele vai o valor agregado da joia, né? E o valor agregado da joia, porque a joia não é só o ouro, né? Exato. Eu tenho o trabalho do design, da joia, das pedras que eu vou usar nela. Então, assim, o que ele vai recuperar o ouro que tem lá. O ouro ele não vai sumir. Um outro assunto que eu gostaria de abordar contigo a respeito do que vocês chamam de lixo do setor joalheiro. Que lixo é esse? E falaram que esse lixo é muito rico, que dá dinheiro. É um lixo maravilhoso. Não, o lixo, assim, o que a gente recebe lá na Maçã são peças que hoje em dia, né, que a gente está recebendo mais joalheiros agora. Uhum. Então, são peças quebradas, né? Às vezes a pessoa envia pra gente relógio, às vezes um relógio de ouro. A pessoa abre ali aquele relógio, tira a máquina, porque não tem ouro ali dentro da máquina, e entrega. Então aquilo ali é um lixo. Ou árvore, às vezes a gente recebe a árvore, o joalheiro manda pra gente a árvore pra gente purificar. A árvore não tem nada, é só os... porque é onde vai fazer a joia, né? Fica lá os pedaços de ouro de onde foi tirado da árvore, né? O pedaço que ele não vai usar, ele vai ter que purificar para fazer joia. Exato, aí ele manda as árvores, manda a joia quebrada. Essa joia, a maioria chega sem pedra. Aí vocês recuperam, cobram um valor por essa recuperação e
devolve o ouro para o cliente. A gente recupera e devolve o ouro para o cliente. E esse valor para fazer essa recuperação depende da quantidade? Como é que funciona esse negócio? Se o cliente tiver um grande fluxo, né, tiver bastante volume ali, a gente consegue melhorar o preço dele. Se não, a gente acaba entrando num preço ali de tabela. Mas depende depende do volume que ele entrega ali pra gente, para purificar. Pessoal, a Rafaela voltou aqui, teve uma crise de espirro, mas já voltou, tá? É a rinite. A rinite. As pessoas saem de Cuiabá, que é uma cidade quente, seca, aí vem para São Paulo com tanta umidade, tem alguns reflexos na saúde. Desculpa. Se bem que o calor tá parecido, né, gente? Porque aqui em São Paulo tá quente esses dias. Tá parecendo Cuiabá. Me falaram, a Rafaela falou isso quando chegou aqui. Falou, tá parecendo Cuiabá. Tá, é que a gente vem trouxe o calor pra de Cuiabá para São Paulo esperando passar frio. Gente. Aí você fica frustrada quando você é do Pará, você deve entender bem o que eu tô falando, né? Chega aqui, tá calor, é impressionante. Uma outra história curiosa é sobre a maçã. A maçã, eu conheci maçã quando ela era DTVM. E esse processo, como é que foi para chegar até ser purificadora? Hoje vocês não compram mais ouro, só purificam. Sim. A maçã Mas tem uma história interessante aí. Tem uma história super interessante. A maçã, ela é uma empresa que ela vem desde 1980, dos anos 80, ali, 82 e tal. Salvo engano, tem 30 anos aí. Tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. 82? 82. 43 anos. Nossa. 43 anos. E a maçã começou como Vanity, então chamava Vanity. Aí depois mudou para Ubro, que era a União Brasileira de Refinadores de Ouro, que aí era maçã, DTVM, e aí tinha outras empresas, a Ourinvest tinha mais uma outra empresa, né? E aí elas fizeram a Ubro, que era bem conhecida, depois virou só o BR, e aí virou só o BR, que ficou só um sócio, e aí em 97 que ficou com o nome de Maçã Refinadora, né? Que quando foi o BR já era os donos da maçã da TVM. E aí quando foi que tiraram o O para não chamar atenção por causa do ouro, então ficou só União Brasileira de Refinadores, não tirou Refinadores de Ouro. Então aí quando foi em 97 que mudou para Maçã Refinadora. Mas a história da maçã vem desde 82, né? É uma história incrível. É uma história incrível. A maçã é uma empresa que tem muita tradição. Exatamente. Né? Tem muita tradição. E assim, nesses 40 e tantos anos de empresa, né, de refinadora, a gente nunca teve uma barra contestada. Nunca, nem Era exatamente isso que eu ia falar. Você nunca ouviu o nome dessa empresa envolvida em algo... Nada, assim, nunca nenhum cliente ligou e falou, olha, tu me mandou uma barra de 1 quilo, que está estampado aqui que tem 1 quilo, mas ela tem 990 gramas de ouro. Ó, você disse pra mim que nessa barra tem teor 999, mas na verdade tem 998,5. Isso nunca aconteceu. Tem muita seriedade. É muita seriedade. O nosso padrão de qualidade é indiscutível, assim, e a gente preza por isso, né? E existe algum órgão regulador que faz a aferição dessas barras, da qualidade do trabalho que vocês entregam? Não, o cliente mesmo que recebe, e aí ele vai fazer as análises dele, vai olhar... Porque, e assim, a confiança do seu cliente no seu trabalho. E né? a confiança do cliente no trabalho. Tem muitos clientes que a gente... a maioria do ouro... A maioria não, né? Quase todo o ouro que a gente refina na maçã e sai de lá, ele é exportado. Então tem muito ouro da maçã pelo mundo aí. Muito, muito ouro por aí. E nunca ninguém ligou para reclamar, né? E eles chegam lá e eles vão fazer as aferições dele para ver se a barra realmente tem 1 quilo, realmente tem o teor 999, entendeu? Então isso nunca aconteceu de ninguém ligar para reclamar, que não tem esse... Agora, Sara, a gente vive um outro momento nesse mercado do ouro. Agora se fala em rastreabilidade. O que a maçã vem fazendo para garantir a rastreabilidade do ouro que ela recupera, do ouro que chega até ela? Eu fiquei sabendo que vocês têm um trabalho aí de nanotecnologia agregada aí nessa purificação. Como é que funciona? A maçã, assim, a gente tem um compliance muito rígido. Então, às vezes, hoje, inclusive, a gente estava tendo
tava ali discutindo com o nosso rapaz do compliance, porque assim, é rígido que às vezes a gente tem que falar para ele ser um pouco menos cri-cri. O cara não mandou hoje, deixa para ele mandar daqui a pouco o documento, né? Não fica pressionando, porque a gente tem um compliance muito rígido para a gente ter certeza de que o ouro que está entrando ali dentro da maçã para ser purificado, ele não tem uma origem duvidosa, né? Porque até quando eu vou entregar esse ouro para exportar, a pessoa vê que é uma barra maçã e já tem essa confiança dos órgãos fiscalizadores. Inclusive, uma coisa que eu ia falar que eu não falei é que tem algumas empresas que elas, de fora, que elas exigem que a barra seja maçã. Você acredita? Já virou uma referência de qualidade e confiabilidade. Então, às vezes, o cliente até tem uma purificadora, ele entrega pra gente o ouro purificado pra gente relingotar e botar nosso carimbo. Olha que Você vê a bacana. confiança que a maçã tem no Isso mercado. tem um valor, né? Isso tem um valor. Inestimável. Deixa eu entender, se você recebe um ouro de uma procedência duvidosa e você faz a purificação, você tem responsabilidade criminal sobre esse produto que você está... Porque assim, você não tem... Não foi você que estava lá minerando, não foi você que comprou esse ouro, você está só fazendo um trabalho para um cliente. Eu tenho uma responsabilidade ética sobre isso, né? E assim, a maçã nunca recebeu... Tudo que a gente recebe lá dentro tem que ser com nota fiscal. Lógico que aparece gente fazendo proposta, mas eu tô com um metalzinho aqui sem nota, não tem como você purificar. Gente, a gente não purifica, porque é o nosso nome que está em jogo, né? E além da empresa, ali dentro da empresa eu tenho milhares de pessoas atrás de mim que dependem que eu continue aberto para sobreviver. Exato. Então eu não posso brincar com isso, eu não posso, né? Então, por mais que assim, se acontece uma coisa dessa, eu vou na frente do juiz, eu estou só prestando um serviço. Exato. Mas, né? Então, assim, você tem a defesa que eu responsabilidade. tenho, eu estou só prestando um serviço, eu não tenho responsabilidade de como De esse cara extração, fez. Mas eu tenho a responsabilidade moral e ética, de fazer a coisa certa. Então, por isso que a gente exige bastante, né? E hoje, como você estava falando, tem toda essa questão da rastreabilidade. Porque a grande questão do momento é saber como é que eu vou ter certeza de que aquele ouro, esse ouro que está aqui na minha frente, foi tirado daquele lugarzinho que o cara que veio vender falou que veio tirar. O ouro não tem um DNA, por mais que tenha um trabalho que a Polícia Federal está tentando de fazer o banco de dados e tal. É um trabalho super legal, super interessante, mas é uma coisa muito sensível, assim, né? Porque, gente, a natureza eu não tenho como controlar a natureza. Então, eu tenho várias formações geológicas e tal, diferentes no mesmo lugar. Então, não tem como eu ter certeza absoluta. Ainda mais depois que ele é purificado. Você acaba depois que é toda purificado é impossível. Entendeu? Mas vocês não têm o trabalho de rastreabilidade. Então, a maçã não oferece. Vocês procuram se certificar da origem do ouro que vem até vocês, isso? O que a maçã está fazendo hoje é colaborar com o desenvolvimento de um pó de rastreabilidade. A empresa Meta Global Tech, ela desenvolveu um material fantástico, tá, gente? É um pó que você consegue colocar ele, na hora de você fundir o ouro, você coloca esse pó. A proporção mais ou menos que a gente fez de teste era de 1%, né? Então eu coloco 1% de peso do pó no ouro que eu vou misturar. E aí a gente fez os testes lá para desenvolver essa marcação. Então, e esse pó deu certo, porque a gente colocou ele fundiu o material com esse pó. Depois colocamos esse ouro marcado para reagir em água régia por mais de 24 horas para ver se resistia. Aí fundimos o material, achamos o marcador. Depois a gente fundiu de novo para separar em barras menores, achamos o marcador. Depois fundimos de novo para ver se resistia e achamos o marcador. Olha que incrível. Depois a gente pegou esse ouro que a gente fundiu, pediu para o joalheiro fazer uma correntinha e ele achou o marcador. Que incrível. Eu acompanhei, Sara. Incrível. Rafa, eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho da Meta Global Tech, projeto piloto, que foi realizado em Poconé, na Baixada Cuiabana. E hoje, ver ela falando que o processo deu certo, é uma satisfação. Gente, isso é muito legal. Ter acompanhado esse processo. Essas barras de vocês, elas não têm esse processo de nanotecnologia?
Ainda não, porque isso é uma coisa nova. Então, assim, a The É um Gold... processo que ainda está A sendo The Gold, que é a implementado. empresa do meu pai, esse ano é a primeira vez que eles estão expondo na feira. Então, ele resolveu fazer a exposição esse ano para poder trazer essa novidade, né? Porque, gente, isso é uma coisa assim que todo mundo está atrás disso, né? E não é só pela coisa ser inédita, é porque isso vai ajudar muito. Essa é uma coisa que o governo está pedindo para as pessoas, o mundo está pedindo para que isso aconteça. Eu ter alguma forma de rastrear esse material, saber de onde veio. Então, a maçã se propôs a emprestar ali toda a sua estrutura, toda a nossa estrutura, para a gente fazer todos esses testes. E a gente testou exaustivamente, porque nunca tinha se ouvido falar em um material, em algo que resistisse ao ataque químico, né? ao ataque químico, resistisse à fundição, a alta temperatura. Depois que você fosse colocar ele misturar ele com outras ligas e ele fosse aparecer. Nunca tinha se ouvido falar nisso. O legal desse pó é que ele foi desenvolvido no Brasil por cientistas brasileiros. Entendeu? Então é uma coisa... Gente, eu teve uma pessoa que passou por aqui e falou assim, olha, não é fácil, porque o ouro, para ser fundido, são necessários 300 graus de temperatura. Ou seja, é um material... falou isso. É um material quase que indestrutível, né? Indestrutível. Eu fiquei com uma dúvida a respeito desse marcador, se ele não altera a purificação do ouro. Não. E aí foi legal que a gente fez na maçã justamente por causa disso, porque tem várias dúvidas, né? Teve gente que perguntou pra gente assim, nossa, o teor não vai se alterar? Isso não vai alterar o teor? Isso não vai alterar a porosidade do material? Gente, não altera. Porque a quantidade de ouro não vai mudar. Entendeu? Eu tenho 1 quilo de ouro puro, eu tenho 1 quilo de ouro puro. Se eu colocar 100 gramas, que 1 quilo eu vou botar bem menos, mas se eu botar 100 gramas desse pó, eu vou continuar tendo meu 1 quilo de ouro. Aí, ó, Rafa, eu vou até me comprometer, depois ir lá no stand da maçã, fazer um vídeo mostrando essa marcação com uma caneta laser, você passa por cima da barra e você vai ver um ponto de luz. De uma determinada cor. A gente fez vídeos na maçã, que eu que gravei, inclusive, né, gente? Mostrando tudo isso, né? Mostrando a barra antes de passar pela marcação, a barra depois que passou pela marcação. E aí você usa a primeira ferramenta que a gente usa é uma canetinha laser, que ela tem um laser de infravermelho. E aí depois que o material é fundido e purificado e tal, essa caneta você já não consegue ver tão a olho nu. Mas tem um outro equipamento, que é uma caixinha assim, que ela tem um laser mais potente. E aí você consegue olhar. E aí a Meta Global Tech, ela desenvolveu várias cores de marcador. Então a gente fez os testes com e ela desenvolveu com a ajuda do setor privado, quer dizer, os mineradores que patrocinaram essa pesquisa? A Meta Global Tech, ela já faz marcações em outros materiais. Então, dinamite, a Meta Global Tech já faz marcação de dinamite, ferro, cabos de energia. Então, eles já fazem os cabos de energia que eles colocam um marcador e não é um pó, acho que no cabo de energia, se eu não me engano, é uma tinta. E aí, mesmo que aquilo ali exploda, não sei o que, se você for lá nos restos e botar o laser, você identifica. Então, para o ouro, quando foram procurar o pessoal da Meta Global Tech, não foi a gente que foi procurar. Quando eles foram procurar com essa proposta, ele se dispôs, a empresa se dispôs a desenvolver algo que conseguisse aderir no ouro, que não pode ser uma tinta. Né? O projeto piloto, na verdade, desse marcador, ele foi... de certa forma, patrocinado pelo IBGM. Foi. Sabia? O IBGM foi um dos patrocinadores, juntamente com o ICMTC, que é o instituto que vem trabalhando essa questão da rastreabilidade. É bom se fazer essa justiça aqui no nosso podcast, que inclusive, quando eu acompanhei, não fui até o final do processo. Ficou essa dúvida quanto ao final, se realmente o marcador ia continuar. E você falando aqui, que fez todos esses testes exaustivamente e já é um caminho para essa rastreabilidade. Parabéns à maçã, obrigada. Parabéns a vocês por essa
iniciativa que está nesse processo. O que começou com o IBGM e o ICMTC, eles que fizeram a solicitação. Exato. E tal. E aí o Rebouças, que é o representante da Meta Global Tech, desenvolveu com um time de cientistas brasileiros que eu acho incrível isso. Desenvolveram esse pó. E eu não sei o que aconteceu, que não conseguiram concluir os testes com a parceria do IBGM e do ICMTC. Eu só sei que foi parar lá na nossa mão. E a gente estava descrente ainda, mesmo. Né? E a gente estava descrente. Eu lembro que o Otávio, meu sócio, falou assim: eu acho que esse pó do piripim não vai funcionar. Pó de piripim. Aí eu falei, será, Otávio? Ele falou, não, isso aí é pó de piripim, isso aí não funciona não. Como é que esse negócio vai resistir, Sara? Não existe isso, o negócio vai ficar... Olha a temperatura que é para fundir um ouro, depois tem que ficar no ácido. Eu falei, mas vamos fazer o teste, né? E, gente, eu fico passada, porque resistiu. É porque o pó é uma cerâmica, assim, e é tão fino, o negócio entranha ali, meu filho, mais fino que o ouro. Muito fino, muito fino. Incrível. Então ele funciona. Eu achei interessante, porque assim, o fato de você dar continuidade a esses estudos mostra de verdade o compromisso ético que você tem com a cadeia, porque assim, o objetivo da rastreabilidade é saber a origem. A partir do momento que ele é fundido e que ele é exportado, não tem mais para que, né? Ele já está sendo comercializado. É saber a origem antes dele ser comercializado. Isso. E você investir nisso, dar continuidade a esse processo, mostra que, de fato, o compromisso de vocês é com a ética de toda a cadeia, né? E aí, esse projeto da rastreabilidade, ele não é apenas um marcador. Né, eu tenho que ter um sistema por trás disso. Porque eu posso pegar, botar lá a canetinha, tem um marcador. Isso não quer me dizer nada. Ele tem que vir acompanhado de um sistema de blockchain. Tem que vir acompanhado. Então, eu tenho através de a gente está desenvolvendo, já desenvolveu quase... A gente não, né? A Marsan vai aderir. Mas a The Gold já tem um processo de... um sistema de rastreabilidade bem amplo, né? Não tinha essa questão do pó, mas já tem um processo de rastreabilidade bem amplo. A Meta Global Tech, por sua vez, já tem também um sistema, por ela já fazer marcações de outros produtos. E aí a Marsan também tem o sistema dela, então a gente vai unir tudo isso para a gente fazer todo através de blockchain, né, para ficar mais seguro, toda essa historinha, montar toda essa historinha. Desde a hora que da onde veio esse ouro, foi tirado aonde, foi vendido, tirado aonde, por quem, foi vendido para onde, foi purificado aonde. Então, quando a pessoa adquirir o ouro pela The Gold, por exemplo, que hoje é a DTVM que está se dispondo a vender o ouro marcado. Então, comprou o ouro pela The Gold. Eu quero o ouro rastreável, tá. O cara colocou lá a canetinha e aí viu que tem um marcador e aí no sistema ele consegue ver, através do sistema ele consegue ver todo de onde veio esse marcador, ou de onde veio esse ouro marcado. Que aí, como eu te falei, a Meta Global Tech tem outras cores de marcador. Então, eles conseguem desenvolver várias cores. Então, eu consigo colocar cores diferentes. No caso de vocês, eu vi que estava verde. Verde. A gente testou os marcadores verdes, mas tem azul, rosa. Tem várias cores. Tem todas as cores. E isso vai agregar valor, né? No agrega ouro, valor. Quando você sabe da origem. Agrega valor porque hoje eu vejo que o mercado, o consumidor final, ele está muito preocupado em saber a origem do ouro. Porque essa história do garimpo, ela ganhou muita força, né? Essa história do garimpeiro, da mineração ilegal, ela ganhou muita visibilidade, né? E é importante que isso tenha acontecido, porque o ouro é uma coisa que a natureza dá pra gente, né? Uma riqueza que a terra dá pra gente. Então a gente tem o direito de ir lá e extrair essa riqueza, mas a gente tem que ter responsabilidade, porque eu não posso ir lá e tirar o ouro da terra e acabar com aquela terra ali. Deixar ela inviável para fazer qualquer coisa. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ir lá, eu tenho que tirar o ouro da terra, mas depois eu tenho que replantar, eu tenho que recuperar aquilo. Eu não posso contaminar a água do rio com mercúrio. Eu não posso jogar lixo no meio da floresta. Eu tenho que ter responsabilidade. Então, assim, quando começou a acontecer tudo isso, foi um baque muito grande para o mercado mineral de uma forma geral. Mas eu acho que foi muito importante porque acaba conscientizando as pessoas,
né, conscientizando de que eu preciso cuidar da natureza, né? Mas hoje eu acho que falta ainda consciência da pessoa que está aqui na capital comprando a joia dela saber que o garimpeiro que está lá no meio do mato tirando ouro, ele não é um bandido. Ele é uma pessoa, um trabalhador, que ele às vezes pode estar cometendo um crime ambiental, mas porque ele não tem a informação do que ele precisa fazer, né? Ele não tem a informação de como é que ele vai fazer para continuar fazendo a atividade dele e fazer da de forma correta. Entendeu? Então, às vezes, o cara só está ali porque ele não consegue. Coisa que ele sabe fazer na vida, ele não consegue fazer um trabalho e a forma que ele tem de botar comida dentro de casa é indo lá para dentro de um garimpo tirar um ouro. Entendeu? Então, eu acho que precisa um pouco dessa conscientização. A gente ainda está no meio do caminho, né, disso, de sair dessa... Nossa, o garimpeiro é uma bandido, coisa terrível, é um destruidor da bandido, natureza. ele destrói a natureza, ele isso, ele aquilo. E para sair para... Não, o cara é um trabalhador, o cara está lá trabalhando, ele está se doando. Porque olha como é que ele faz o trabalho dele, né? Mas para isso é necessário que todos os órgãos, as entidades envolvidas criem meios, né? Exatamente. Porque ele só vai, tirar essa mácula de criminalização dele quando ele cumprir com as normas, né? Exatamente. Quando eu fizer a recuperação da minha área, quando eu não jogar mercúrio de forma direta nos rios, deixar de poluir os rios. Então, assim, são coisas que precisam acontecer imediatamente. E quando a gente tem do lado de cá também, né? Por exemplo, no meu caso, do lado da maçã, que eu não aceito receber um ouro que ele não esteja devidamente documentado e eu consiga saber de onde veio aquele ouro, quem comprou aquele ouro, como é que foi. Então, se eu breco esse ouro de origem duvidosa, por exemplo, isso é mais uma força que eu estou dando para esse setor, para o cara ir lá e saber, olha, não dá. Se eu tirar isso aqui de forma ilegal, só vou trabalhar à toa, porque eu não vou conseguir vender. O mercado não vai querer comprar ele. Você não consegue comprar pão com ouro. Você não consegue ir no mercado e comprar leite, pão, farinha com 1 grama de ouro. A não ser que você esteja na região garimpeira. A não ser que você esteja lá em como é que Itaituba, na terra da Sara. A não ser que você esteja por lá, mas até lá, assim, até lá. Vocês ajudam de forma direta na regulação. Isso é uma autorregulação. Autorregulação. Então, eu acho que essa questão da rastreabilidade é importante porque todo esse movimento começou a despertar as pessoas, as pessoas que estão aqui na cidade, né, nas cidades grandes. Gente, eu comprei uma aliança. Da onde veio o ouro que fez essa aliança? Será que é desse trabalho horrível? Será que eu estou destruindo a natureza para comprar indiretamente porque eu comprei essa aliança? Não sei de onde vem esse ouro. Então eu vejo que o consumidor final tem se preocupado com os jovens ainda mais, os jovens ainda mais, exatamente, porque estão mais engajados, né, em tudo que é causa. Exato. E essa causa ambiental é uma questão muito importante. Então começaram a ir atrás. E eu acho que é super válido, sim. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está consumindo. Exatamente. Com certeza. Sara, foi uma satisfação enorme receber você aqui no nosso podcast. A gente recebeu seu pai recentemente aqui, pediu para ele, olha, por favor, faz um convite para a Sara vir aqui também, para a gente entender um pouquinho sobre esse processo da marcação, principalmente, que era uma coisa que eu já tinha, que eu te falei, tinha acompanhado o processo inicial, mas não sabia o final, como é o caso que vocês estão implementando. Parabéns por essa iniciativa. Obrigada. É uma iniciativa pioneira que eu tenho certeza que vai dar muito certo, como já está dando, e deixo o espaço aberto para que você venha mais vezes no nosso podcast. Só fazer o convite que toda hora eu venho. E eu acho que ela deveria, em vez de dentista, ela devia ter escolhido a profissão de jornalista. Ela se comunica muito bem, né? Eu gostei muito assim. Ela fala de forma fácil para que qualquer pessoa entenda. E mais do que isso, esse compromisso ético que você vende é muito evidente quando você fala. Você vê que não é demagogia, que você está falando de uma coisa que você pratica. Que brilha os olhos. Você convence bastante. Você imagina que eu vivo isso a minha vida inteira. O meu pai, quando eu era criança, que eu morava no Pará, o meu pai foi secretário de meio ambiente lá da prefeitura de Itaituba. E eu me lembro, gente, do meu pai, antes de ser secretário de meio ambiente, ele já falava muito de meio ambiente. Meu pai sempre foi muito de natureza, sabe? Eu lembro
até uma coisa engraçada. Esses dias eu sempre via lá em casa livro do Osho, sabe? O Osho. E eu achava que era um parente do meu pai, porque sempre era uma foto, e eu achava que era um parente. Aí depois que eu cresci, que não foi mais atrás, depois que eu cresci eu vi que lançou aí um documentário do Osho, eu falei, gente, eu conheço esse homem. Que era, né, tem nada a ver com ouro, mas assim, era um cara, um guru aí e tal. Então meu pai sempre foi ligado nisso, negócio de espiritualidade, natureza, e ele sempre se preocupou muito com isso, porque ele sempre foi ligado nisso, sempre se comunicou muito com a natureza e tal. Só que ele atuava num ramo, né? Imagina a mineração, que de certa forma, é você uma tem imagem que revirar, feia. Na hora que você vê, assim, a pessoa fala, meu Deus, acabou com a terra. Então, ele sempre se preocupou muito com isso. E ele sempre fez gibis. Eu me lembro que meu pai tinha o gibizinho com a pepitinha e eu coloria aquilo. Então, eu sempre vi o meu pai se preocupando muito com isso. Ele sempre se preocupou com essa questão do meio ambiente, sempre. Então, pra mim isso é normal, eu acho realmente um absurdo. Eu lembro quando eu era criança. Peixe, né? Como a gente disse no início. Eu lembro quando eu era criança que uma vez eu morava em Itaituba e aí a gente tinha comido um lanche e o meu irmão era pequenininho, abriu o vidro do carro e jogou a lata na rua. Meu pai parou o carro, fez ele ir lá pegar a latinha e trazer pra gente jogar no lixo. Então aquilo sempre... Descartar da forma correta. Descartar da forma correta. Meu pai sempre se preocupou com isso. Então, pra mim, isso é normal. Entendeu? Jamais eu vou sair com um papel no meio na mão e jogar no meio da rua. Eu vou procurar lata de lixo, vou botar no meu bolso. Sempre, isso vem de mim. Agora, para finalizar, você gosta mais de ouro ou de açaí? Uma paraense da terra do ouro, ela agora vai ter que escolher. Ai, gente, você me deu uma ideia. A gente fazer, olha... Porque sabe que tem aquele ouro que a gente põe na comida, né? Que é uma folha de ouro. Exato. Olha, fazer o açaí gold, gente. Açaí gold, olha aí. A gente colocar... Já tá nascendo um negócio entendeu? aqui. A gente fazer o nosso açaí, o açaí de verdade, não é sorvete de açaí, é o açaí mesmo. Agora vai defender o açaí do grosso, como a gente chama lá no Pará. Com os pozinhos de ouro em cima. Nossa. Ai, gente, então, ela não quis fazer dente de ouro, né? Que agora tá na última moda. Ela tá lançando aqui o açaí de ouro. Não, mas o que eu vou lançar é o seguinte. Como eu te falei, eu fiz curso de harmonização facial e vou começar a harmonizar o povo. E eu vou lançar o meu gloss de ouro. Que é o meu gloss com ácido hialurônico, que hidrata os lábios e tem pó de ouro. Eu vou lançar. Adoro. Vai lançar e traz pra lançar aqui no podcast. Exato. E se você precisar também de uma cobaia pra sua harmonização... eu vou te chamar. Te chamar pra gente fazer Rafa, uns você não botox, precisa. fazer Você tudo. não precisa. No meu botox tem dia. Tá, o meu que não tá, gente. Já vai eu aplicar isso. Gente, juntar duas mulheres e um homem no podcast, elas tomam conta, né? Se eu deixar, elas vão continuar aqui o podcast e a gente nunca vai acabar. A gente tem que chegar ao final. Agradecer mais uma vez a Sara por participar do nosso podcast, trazer um pouquinho desse conhecimento e essa simpatia que ela tem, né? Contagiou, com certeza, você que também está assistindo nosso podcast desde o começo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero que, se esse conteúdo fez sentido para você, você compartilhe nas redes sociais. Temos aí o nosso Instagram, temos o YouTube, o Facebook e também outras redes sociais, Spotify, para que você possa acompanhar esse conteúdo aí na sua rede social de preferência. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Podcast Mineral. Aqui a gente fala de mineração porque mineração é o quê? Essencial. Essencial, assim como a sua audiência. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.